nerds and welcome! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast My Friend from Work. E hoje nós temos um convidado super especial, eu e a Alessandra. Alessandra, tudo bem aí com você? Como é que você tá? Hey you, how's it going? Aqui é a Alessandra, da Plano A Cursos Online, uma escola 100% online. E hoje a gente vai conversar com Fabrício. Fabrício Fernandes, um grande amigo meu, a friend from work, nós trabalhamos juntos. Ele é professor de matemática e tá lá nos Estados Unidos a trabalho, e eu trabalhava como professor de inglês, ele como professor de matemática na mesma escola. Nós temos muita história para contar. Fabrício, welcome. Thank you very much for being here with us. How are you? I'm doing well. Hello everyone. What's up? Olá pessoal, eu sou Fabrício Fernandes. Como o Vitor disse, a gente trabalhou junto, né? E aí nós nos tornamos grandes amigos. Eu sou um grande admirador do trabalho dele. Tô conhecendo a Alessandra hoje. Já tô doido pra gente marcar um café junto. Já somos amigos de infância. Assim que puder, eu dou um pulinho aí. Vou fazer esse esforço de ir para os Estados Unidos, te visitar. E hoje nós vamos voltar a falar sobre trabalho, sobre business, sobre usar o inglês como ferramenta de trabalho ou usar o inglês no trabalho. Então, o Fabrício tem uma história muito legal para contar pra gente. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você, Fabrício, porque eu fiquei muito curioso, sinceramente, quando você foi para os Estados Unidos. Eu queria saber tudo, como que estava rolando esse processo e como que essa ideia tinha surgido para você. Você vai contar tudo pra gente, mas eu gostaria de saber o que te surpreendeu muito quando você chegou nos Estados Unidos para morar? Bom, eu vim trabalhar como professor de matemática numa cidade do estado do Colorado, chamada Creston. Na verdade, é que ela não é nem definida como cidade, ela é só uma town. E quando eu cheguei aqui, acho que o que mais me surpreendeu foi a receptividade. Porque a gente ouve falar que os americanos são muito frios, que eles não gostam, né, de imigrantes. E eu não sei se o fato de eu ter vindo para suprir uma necessidade da escola, né, tornou isso diferente, mas o fato é que quando eu cheguei aqui, eles me abraçaram assim, como uma família. O fato de que todo mundo da cidade já me conhecia, porque havia saído uma matéria no jornal, que a escola receberia um professor estrangeiro, um professor vindo do Brasil. E aí eu cheguei numa cidade com 1.200 habitantes, onde todo mundo olhava para mim e falava, "Hey, that's the new teacher." Que legal. E você tá aí há quanto tempo? Eu já tô encerrando meu segundo ano escolar aqui nos Estados Unidos, então praticamente 2 anos regulares. Que interessante. Então quer dizer que você chegou como celebridade local, é isso? Eu experimentei uma coisa que no Brasil a gente não tem tanto, né? Um professor sendo esperado, sendo aguardado e todo mundo querendo conhecer esse professor. Nossa, mas é igualzinho aqui no Brasil. Né? É realmente muito diferente, né? E essa diferença ficou clara para você? Quanto tempo demorou até você ver a diferença de tratamento de um professor aí com a forma como você costumava ser tratado aqui? Eu acho que aqui as responsabilidades elas são vistas de forma diferente, né? No Brasil eu trabalhei tanto na rede pública quanto na rede particular, e dentro da escola no Brasil a responsabilidade da educação da criança é prioritariamente da escola, né? Alguns pais eles delegam essa responsabilidade à escola e o professor acaba tendo um papel ali não só de formação acadêmica, né, mas de formação do ser, do cidadão, do indivíduo, enquanto que aqui essa responsabilidade é muito compartilhada, né? O aluno, ele tem que fazer a parte dele, e se ele não fizer, ele vai ser cobrado não só pelo professor, mas pela família também. Então a integração, você diria que a integração, então, família, escola, acontece de forma muito diferente aí. Sim, por mais que a gente trabalhe junto, que eles tenham um contato, assim, muito direto com a escola, né? Como eu disse, a cidade é pequena, então é muito fácil de você chegar até o professor. Aqui, eu trato diretamente com os pais, diferente da rede educacional no Brasil, que normalmente a gente passa pela coordenação primeiro, para depois chegar na família. Aqui a comunicação professor-família é direta, né? Não tem intermediários, e é muito bem definido as responsabilidades de cada um nessa parceria. Entendi.
Nossa, muito interessante. E falando sobre isso, na verdade, me veio uma outra dúvida, Fabrício. Como que você aprendeu inglês? Você aprendeu aqui no Brasil? Você começou a aprender quando você chegou aí? Como que foi isso para você? Bom, o inglês ele apareceu na minha vida quando eu ainda trabalhava como técnico em eletrônica, que é a minha primeira formação. E a empresa que eu trabalhava, ela tinha parcerias com a Alemanha e com os Estados Unidos. E aí eu precisava falar pelo menos um segundo idioma, e eles colocaram, ou você vai falar o alemão, ou você vai falar o inglês. E aí eu comecei a fazer inglês, né, nessa época, há alguns anos atrás, e eu comecei a fazer inglês e já fui exposto ao inglês de forma cotidiana, porque 2 meses depois que eu havia iniciado o curso básico de inglês, a gente recebeu um treinamento aí no Brasil de uma das pessoas, de uma das empresas que trabalhavam com a gente nos Estados Unidos, e aí eu tive 3 meses praticamente de imersão em inglês estando no Brasil. E aí depois disso eu continuei, eu acho que eu concluí por 4 anos, eu fiz inglês aproximadamente por 4 anos, e aí em 2017, numa das escolas em que eu dava aula, eles estavam partindo para o processo de se tornar uma escola bilíngue, e eles convidaram alguns professores para participar de uma oficina CLIL, que é o Content and Learning Integrated with Language. Então, assim, você usa o inglês como ferramenta de ensino para ensinar a sua disciplina. E aí eu fiz essa oficina, fiz esse workshop, participei da certificação, e aí depois disso eu decidi voltar para o inglês, porque aí eu quis realmente me profissionalizar como professor bilíngue. E chegando aí, você teve alguma dificuldade imagino de início, com o idioma, de repente sotaque, alguma coisa do tipo, da sua região? Olha, eu acho que eu tive todas as dificuldades possíveis, porque quando você está falando inglês, num curso de inglês, numa aula aí no Brasil, você sempre tem o recurso do português para se fazer entender, né? E as pessoas te conhecem de certa forma ali, o seu grupo, né? Aquele grupo que você convive todo dia. E quando eu cheguei aqui, então assim, o medo de falar, acho que é a maior barreira. Então eu falava muito pouco, eu expressava o extremamente necessário em língua inglesa para não cometer muitos erros. E claro, né, a pronúncia, comparando com os nativos daqui, assim, eu acho que o meu inglês, ele se transformou, não foi nem 100%, foi uns 200, 300%. Aí você chega aqui nos Estados Unidos, eles emendam uma palavra na outra, eles não terminam as palavras, né, como a gente faz em português, a maioria delas. Quando eles falam rápido, alguns sons, né, como o T, eles mudam. Então, assim, foi um processo de adaptação em relação à língua, foi um processo de adaptação muito grande. Não vou dizer que foi um processo, assim, muito difícil, porque, como eu disse, a comunidade me acolheu e, assim, esteve sempre disposta a me ajudar. Mas foi um processo, no mínimo, engraçado, porque, no fim, a gente ria junto. Eu imagino. E o vocabulário de matemática, de sala de aula, você já domina? Como que é? Então, a questão do vocabulário específico da minha disciplina não é uma grande dificuldade, porque em matemática a gente trabalha muito com padrões. Então a gente tenta explicar várias coisas sempre seguindo uma mesma linha de raciocínio. Então, assim, dentro da sala de aula, sempre foi um momento que eu não me sentia com tanto medo de falar, de me expressar em língua inglesa, porque era um vocabulário que eu treinava antes, né? Claro, eu preparo as minhas aulas desde quando dava aula de matemática em língua portuguesa. Eu nunca cheguei para improvisar, eu sempre me preparei antes. Então, o fato de eu já ter essa rotina de trabalho me facilitava, que eu já chegava com o vocabulário pronto, né? E aí eu praticava a pronúncia antes e tudo mais. Então, de fato, a maior dificuldade para mim era quando alguém me parava na rua e começava um assunto que, tipo assim, opa, não pensei nisso antes. Sim, né? E aí, o que você tá achando dos dias aqui, etc, né? E daí você não faz ideia do que a pessoa tá te perguntando, vai né? Vai chover. Daí você fala, não, obrigado, né? Yeah, e as coisas basiquinhas, né? Do tipo, é crédito ou débito? Essas frases feitas, todo mundo sabe, todo mundo que usa aquilo sabe, mas uma pessoa de fora
vai ter bastante dificuldade para compreender, né? Imagino que tem alguma coisa desse tipo aí. E o fato da família ser muito próxima da escola, né, dava essa liberdade para eles me abordarem a qualquer momento que eles me vissem na rua, né? Então... eu queria saber como é que fala fórmula de Bhaskara in English. Actually, na verdade, Bhaskara ele não é tão conhecido. Não é tão conhecido aqui, né, como responsável pela fórmula resolutiva da equação de segundo grau, né? Então, assim, não recebe esse nome aqui, né? Então é só quadratic formula. Então, assim, a fórmula quadrática. Quadratic formula. Ela não recebe o nome de fórmula de Bhaskara aqui. Inclusive, isso é um fato curioso da matemática, e quando eu fiz o meu TCC, foi relacionado a equações de segundo grau, e um fato curioso é que ela é conhecida por este nome só no Brasil. Que interessante. Nossa, eu achei que... nunca imaginei, achei que fosse algo mais universal. Não, na verdade a fórmula é a mesma. Sim. Só que Bhaskara, o que ele fez foi um compilamento de vários estudos de outros matemáticos anteriores a ele, né, que culminou no que deixou a fórmula famosa. E aí no Brasil, ela recebe o nome de fórmula de Bhaskara, mas fora do Brasil ela é fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Entendi. Não atribuída a ninguém, né? Como se fosse... Exato. Isso aqui é um conhecimento popular, gente. Veio de, né, geração em geração. A minha avó falava muito essa fórmula para mim. Então, né? Parece que tradição oral. É folclórica essa fórmula. Interessante. E você tinha muito medo, você teve muito medo antes de fazer essa mudança? Porque é uma mudança muito grande, você sair de um país para ir morar, porque uma coisa é você fazer turismo, agora, para você ir morar em outro país, qual era o seu maior medo? Como que você superou o seu medo? Olha, eu acho que, na verdade, a minha ficha demorou para cair depois de uns 3 meses que eu já estava aqui. Porque quando eu vim para cá, inicialmente eu estava procurando um curso fora do país para melhorar o meu inglês. Então eu havia visto algumas escolas na Austrália, havia visto algumas escolas aqui nos Estados Unidos, outras no Canadá, e eu estava fechando o meu contrato para passar 3 meses no Canadá, e durante o processo de preenchimento de todos os formulários que você tem que fazer, eles viram que eu era professor, eles viram aonde que eu trabalhava, o pessoal da agência, onde eu estava fazendo o meu intercâmbio, e eles falaram assim, não, existe um programa específico para professor, e a gente quer que você tente esse programa. Eu já sabia do programa, mas eu nem havia mencionado esse programa, porque eu achei que na época meu inglês não era suficiente, mas aí o pessoal da agência, eles simplesmente bloquearam o meu processo de estudo, eles falaram, não, a gente não vai continuar esse processo até você tentar o de trabalho. Se você não conseguir, aí a gente volta para o de estudos. Então, assim, a agência de intercâmbio que eu fui me incentivou muito a tentar esse programa, porque era um programa novo para o Brasil. Qual é o nome desse programa? Chama Visiting Teacher. Visiting Teacher. Isso. Visiting Teacher. E tem algum link que você pode deixar para os nossos ouvintes depois, algo que eles possam conhecer mais sobre esse projeto? Olha, eles podem dar um Google em Visiting Teacher, eles vão achar mais sobre o programa. Ô Fabrício, você precisou tirar alguma certificação de inglês? Algum exame de proficiência? Sim, eu fiz, eu não me lembro o nome agora, mas um dos requerimentos do programa era que eu fizesse um exame de proficiência, que ele era dividido em 6 etapas, ele era todo online, então eu fiz aí no Brasil ainda, e nessas 6 etapas, havia uma parte que eu tinha que ler, né, eles estavam avaliando meu reading, numa segunda parte era o meu speaking, então eu tinha que descrever a minha família e a mim mesmo. Teve uma outra parte relacionada à interpretação de texto, gramática. Então, assim, cada etapa, eles me davam uma questão, as instruções. Eu tinha um tempo para pensar na questão, coisa de 1 minuto ou 2, dependia da complexidade da questão. E aí, depois disso, eles abriam a gravação da minha resposta.
A minha câmera era ligada o tempo todo, mas eu não via o que estava sendo gravado, né? Eu podia usar algumas folhas de rascunho, então eu acredito que o fato da câmera estar ligada era para eles verem se eu estava pegando um papel em branco ou usando, né, alguma artimanha aí para burlar o teste. E você se lembra mais ou menos que nível você tinha na época que você foi para aí? Olha, eles não classificam a gente, nesse teste, eles não classificam a gente como B1, B2, esse tipo de classificação. Eles dão um score geral de 0 a 100. O meu score foi 87% na época. Mas assim, né, você fazer um teste em língua inglesa, para quem é da área de ensino, principalmente, a gente acaba ficando bom em fazer testes, né? Então, é muito diferente do Street English, que na hora que você chega aqui, e aí você fala, meu Deus, como que eu tirei 87% de proficiência? Sim, então, na verdade, porque o que eles testam na prova é realmente uma capacidade, às vezes, mais acadêmica, né? Principalmente, dependendo do projeto que você se envolve, você tem que fazer uma proficiência voltada mais para academia, né? Então, assim, são aulas, por exemplo, o TOEFL mesmo tem áreas específicas ali, provas específicas para quem vai estudar no exterior, ou então, talvez, fazer um projeto aí de dar aula no exterior. Essas provas de proficiência costumam ser parecidas, né? Se a gente for ver. Poxa, legal. Então, você teve que fazer uma prova, você utilizou uma agência de intercâmbio para poder participar desse projeto. Esse projeto tem alguma associação com o governo ou é algo que você fez totalmente particular? Olha, eu acredito que, de fato, tenha uma parceria entre, né, as nações que podem participar do projeto ou não, sim, mas ele é realizado de forma totalmente independente pelo candidato. Então, assim, eu fiquei sabendo que é um projeto que já existe nos Estados Unidos há alguns anos. Então, eles têm, nesse programa no Visiting Teacher, eles têm, assim, professores do mundo inteiro que vêm suprir a necessidade da falta de professores nos Estados Unidos nas regiões mais afastadas, uma vez que essas regiões são as regiões onde faltam professores nativos. Certo, entendi. E, assim, talvez, caso você não queira, você não precisa abrir valores para nós, claro, mas, assim, você teve que fazer um investimento, como que você lidou com a ida? Porque eu sei que agora você recebe um salário, você é contratado da escola, você tem direitos aí nos Estados Unidos, né? Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre essa parte mais de grana, de investimento. Como é que foi para ir e se tá compensando para você agora? Como é que tá a sua relação financeira aí? Vamos falar um pouquinho. Olha, tem um investimento inicial, eu não vou saber precisar valores exatos, mas era algo em torno de $5.500, $5.600 na época. O que hoje dá uns 45 mil reais. O que hoje dá 180, hoje dá 180 milhões de reais, né? Então, assim, na época eu paguei menos do que eu teria pagado hoje, porque eu acredito que esse valor é fixo, e aí nesse valor estava incluído todas as taxas, né, obrigatórias de documentação que a agência providenciou para mim, além da minha taxa de sponsoramento, né, que aqui nos Estados Unidos, como imigrante, se uma empresa te contrata, e essa empresa é privada, ela tem que pagar esse sponsoramento, porque ela não está contratando um nativo. Então, no meu caso, eu vim trabalhar numa escola da rede pública, né, então, no meu caso, quem bancou esse sponsoramento fui eu. Então, entendi. Tem esse... então, você foi o seu próprio sponsor. Isso. Então, assim, tem essa taxa inicial, né, e essa taxa, nesse valor, ela é única para os 5 anos que eu tenho direito a ficar aqui. Então, é um programa que ele varia de 1 a 5 anos. Por escolha do candidato, ele varia de 1 a 3. E se a diretora da escola, do 3º ano desse candidato, convidá-lo para ficar mais 2, aí ele pode ficar até os 5 anos. Durante esse período, né, durante esses 5 anos, você tem que realizar a renovação do seu programa. Então, assim, você assina contrato de novo com a escola, você assina contrato com o escritório intermediário, agora aqui nos Estados Unidos, né? Eu já não tenho mais relação com a agência
de intercâmbio brasileira. Então agora eu só converso com a agência que legaliza o meu programa de intercâmbio aqui nos Estados Unidos, a agência sponsora. E aí, ano a ano, você paga uma renovação de $1.000. Então vamos dizer assim, para os 5 anos você paga $5.600 no primeiro ano, mais 1.000 para ficar o segundo, mais 1.000 para ficar o terceiro, mais 1.000 para ficar o quarto, mais 1.000 para ficar o quinto. Então vamos supor que vai dar uma base aí de uns $10.000. Porém, eu vim para uma vaga de emprego de aproximadamente $40.000 ano. Então, eu, no meu ponto de vista, acho que compensa. Principalmente porque se você dividir isso por mês, não dá rios de dinheiro. Mas o poder de compra que você tem aqui é muito diferente do poder de compra que você tem no Brasil. Se a gente fosse considerar 1 por 1, você pega R$3.000 aí no Brasil, você não faz muita coisa. Você não consegue morar perto do seu trabalho, você não consegue ter um carro, você não consegue comprar o que você quer no mercado a hora que você quer, você tem que se organizar. E aqui, para mim, eu consigo fazer tudo isso que eu já enumerei, que aí no Brasil seria mais complicado. E de repente eu vou ter uma semana de folga, como Thanksgiving, ou Spring Break, ou Winter Break, alguma coisa desse tipo. E eu não preciso me programar tanto, né? Ano passado, por exemplo, eu fui para Nova York 2 vezes. Aqui no Brasil, para a gente fazer uma viagem como essa, a gente precisa pelo menos de 1 ano de antecedência, a gente precisa de muito planejamento. E ainda assim, com o dólar no preço que está, se a gente quiser fazer uma viagem para o exterior, a gente precisa guardar muita grana, porque agora, para você ir para os Estados Unidos, vamos supor que você quer ter $1.000 para gastar em roupa, para comprar perfume, sei lá. Já são quase R$6.000 que você precisa poupar para isso, né? Então, vai ficando complicado para a gente aqui. E eu, nas minhas visitas a trabalho nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de perceber também sobre o poder aquisitivo, que é isso que você está falando, que é completamente diferente. Você sente que é tudo acessível. Você pode comprar uma roupa, a roupa que você quiser, você pode ir no supermercado e comprar o que você tiver vontade de comer. Nada é caro, tudo parece justo, né? E não é que é muito barato. A gente até já falou sobre isso uma vez. É um preço justo, né? Você não sente isso? Eu acho que você falou a palavra-chave. A questão é um preço justo. Não é que é muito barato, ou que é caro demais. A questão é que o preço é justo, né? Você, como um trabalhador, independente da sua profissão, você pode ter, sim, a roupa que você quer, da marca que você quer. Às vezes, né, você não vai comprar logo que ela saiu, mas isso não significa que você não vai poder ter, porque o preço é justo. Você consegue achar muita coisa num preço acessível para todo mundo, e você se sente bem com isso, né? Porque aí no Brasil, poxa, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, né, uma das primeiras coisas que eu queria ter era um celular legal, um tênis legal. E aqui, se eu precisar ir lá e comprar um tênis, eu não preciso ficar pensando, nossa, eu não posso comprar esse tênis agora, porque ele vai custar muito caro. Eu preciso de um tênis. Eu vou conseguir comprar um tênis bom por um preço que eu posso pagar. Igualzinho aqui. Né? Vamos passar para um momento mais engraçado, mais divertido e mais espontâneo agora. Ai, tenho medo. Desse nosso podcast. A gente vai entrar no momento Marília Gabriela. O momento MZ, momento Marília Gabriela. A gente vai te fazer algumas perguntas que você vai responder rápido pra gente. É só um bate-bola, né, Marília Gabriela? Sim, senhor. Eu tenho até medo do que eu vou responder. Vamos lá então, Fabrício. Eu tenho até medo do que eu vou responder, porque eu não vou ter muito tempo. Fala pra gente, comida brasileira ou comida americana? Depende do dia. Quando bate a nostalgia, definitivamente comida brasileira. Mas eu amo comida americana também. Música brasileira ou música americana? Ultimamente brasileira. O que você sente mais saudade? Da minha família. O que não tem aí nos Estados Unidos que você sente falta? É aquele barzinho com a mesinha na calçada que a gente senta e bebe à vontade. O happy hour, né? E o que você não gosta daí?
Eu acho que eu ainda tô para descobrir. Tem sido uma experiência muito boa. Que legal. Que legal. O que você nunca tinha comido? Eles têm um café da manhã aqui chamado Oatmeal, que as crianças adoram, mas para mim, assim, teve a primeira tentativa pra gente não falar que a gente não deu uma primeira chance, mas foi a primeira e única. E o que é isso? É como se... Mingau, né? É como se fosse um mingau de cereais, uma coisa assim. E um lugar incrível que essa experiência possibilitou você conhecer? Nova York, com certeza. E para finalizar, me conta um hábito estranho, algo que você estranhou que os americanos fazem. Bom, nós brasileiros somos conhecidos por ser um povo muito limpo, né? E eu moro numa região muito fria dos Estados Unidos. Então, o pessoal aqui da cidade onde eu moro, eles não tomam banho todo dia. Isso foi uma coisa que, na hora que a gente olha... A vibe europeia. Eu falei, tudo bem, eu Mas respeito. você continua, você adquiriu esse hábito ou você continua no hábito brasileiro? Você consegue tomar banho todo dia? Não, eu tomo banho todo dia mesmo, a menos 21 graus Celsius. Não tem como. Nossa. E para encerrar, então, eu gostaria que você recomendasse essa sua experiência, falasse um pouco, em poucas palavras, para os nossos ouvintes do podcast, para encorajá-los aí a passarem por experiências tão maravilhosas como essa que você está passando agora. Bom, eu acredito, né, que quem está ouvindo esse podcast já teve a vontade de vir para os Estados Unidos ou para algum outro lugar fora do Brasil para estudo ou para trabalho. E assim, o que eu tenho para dizer é, se existe a vontade, tente vivê-la. Você tem que sim que sair, você tem que viver esse sonho, porque as emoções elas são muito particulares. E no meu caso, o que eu tenho a dizer é que eu jamais imaginei viver tudo que eu estou vivendo aqui. Em alguns momentos é difícil ficar longe da família, ficar longe dos amigos, sim, é difícil. Mas quando você coloca na balança todas as oportunidades de intercâmbio cultural, todas as oportunidades de crescimento que você tem, no meu caso, que vim buscar um improvement no meu English, também é incomparável. Eu acho que, comparando o inglês que eu cheguei aqui e o inglês que eu falo hoje, é uma coisa que aí no Brasil eu demoraria talvez uns 5, 6 anos fazendo conversação direto, e eu tô aqui há menos de 2 anos. E as emoções são muito intensas, né? Como eu saí de um contexto, de uma cidade totalmente urbanizada, um clima muito quente, vim morar nas montanhas do Colorado, onde a gente fica coberto por neve por mais de 3 meses no ano, a temperatura ela fica abaixo dos 10 graus Celsius a maior parte do ano também. Tudo para mim é novidade. Mesmo estando aqui há 2 anos, tudo ainda é novidade, tudo ainda é muito gostoso de se viver. E assim, e acredito que vai ser assim enquanto eu ficar aqui. Então, se você tem essa vontade, você tem que sair, sim, do Brasil e viver essa vontade. Isso não quer dizer que você não vai voltar para o Brasil. Isso quer dizer que você foi viver um sonho, você foi viver emoções que você não conseguiria viver estando aí no Brasil. Arrasou, Fabrício. De fato, eu também sugiro para todo mundo, se tiver a vontade de ter essa experiência, que corra atrás, porque de fato é muito, muito enriquecedor, né? Então, acho que é isso. Fechamos? Ok, é isso aí, Fabrício. Eu queria te agradecer mais uma vez. Fabrício, então, mais uma vez, obrigado. Foi muito interessante falar com você. Eu tenho certeza que esse papo... Muito boa sorte aí, continue fazendo, arrasando e vivendo todas essas experiências. Eu te espero aqui no Brasil. Vitor, Alessandra, eu é que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha vida aí com vocês e com as pessoas que vão ver esse podcast. O Vitor sabe que, né, eu sou um admirador do trabalho dele, não é de hoje. Torço muito para que essa ideia viralize, né, que vocês consigam atingir todo o público que vocês almejam. E muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Então tá ótimo, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Because English is what?
Fundamental. Arrasou. Thank you. Bye bye. Obrigado, Thank gente. you. Bye bye.